Tiago Ribeiro entrou na sala de professores da Escola Secundária de Santo António em Porto com o distintivo arco-íris brilhando discretamente no seu casaco. O diretor António Silva apontou para ele no meio da reunião com os pais e gritou com voz alta e cheia de desprezo: "Tire esse símbolo agora mesmo, esta escola não promove esse tipo de coisas." O silêncio tomou conta da sala enquanto todos os olhos se viraram para Tiago, que sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a postura firme sem imaginar que aquele momento de humilhação seria o início de uma jornada que mudaria não só a sua vida mas o destino de toda a escola. Ele engoliu em seco e respondeu com voz calma mas clara: "Diretor, eu uso este distintivo porque representa quem eu sou e não vejo razão para escondê-lo numa instituição que deve ensinar respeito e diversidade." Os pais presentes murmuraram entre si, alguns com expressões de choque, outros com desdém, enquanto a diretora adjunta baixava os olhos evitando o confronto. Tiago sentiu o coração apertado, lembrando a conversa da noite anterior com o pai ao telefone, quando o homem de voz rouca e dura dissera: "Se continuas com essas ideias não precisas voltar para casa, filho, eu não criei um homem para envergonhar a família." A mãe ficara em silêncio do outro lado da linha, apenas o choro baixo denunciando o conflito interno que Tiago conhecia tão bem desde o dia em que contara a verdade sobre si aos 18 anos. Agora aos 32 anos, professor de História recém-chegado de Lisboa, ele escolhera Porto para recomeçar longe das lembranças, mas o peso da rejeição familiar ainda o acompanhava como uma sombra. Miguel Santos, o professor de Educação Física que estava sentado ao fundo da sala, observou a cena com o maxilar tenso, mas não disse uma palavra, os seus olhos castanhos encontrando brevemente os de Tiago num misto de admiração e medo. A reunião continuou com o diretor mudando de assunto como se o incidente não tivesse acontecido, mas os sussurros não pararam. Tiago sentiu os olhares dos colegas perfurando as suas costas durante todo o resto da manhã. No intervalo ele saiu para o pátio respirando o ar fresco de setembro em Porto, o Rio Douro ao longe brilhando sob o sol. Um aluno do 12º ano aproximou-se hesitante e disse: "Professor, eu gostei do que disse hoje, o meu irmão mais velho é como o senhor e sofre muito com o preconceito na nossa rua." Tiago sorriu tocado, mas sabia que aquele apoio isolado não apagaria o isolamento que se avizinhava. À tarde, quando as aulas terminaram, Miguel aproximou-se no corredor com uma expressão cautelosa e disse baixo: "Tiago, eu vi o que aconteceu de manhã, não concordo com o diretor, mas aqui as coisas são complicadas, as famílias são conservadoras, e eu tenho os meus próprios problemas." Tiago assentiu, compreendendo o subtexto. Miguel era conhecido por ser discreto e respeitado, mas o seu silêncio na reunião doía mais do que as palavras do diretor. Nessa noite em casa, no pequeno apartamento alugado perto da escola, Tiago ligou para a mãe, que atendeu com voz trêmula: "Filho, teu pai está furioso, ele diz que se não tirares esse broche ele vai cortar o apoio que ainda te dá, eu não quero perder o meu rapaz." Tiago sentiu as lágrimas subirem, mas respondeu com firmeza: "Mãe, eu não posso viver escondido para sempre, o preço é demasiado alto para a minha alma." Ele desligou e ficou sentado no sofá revivendo cada olhar de desprezo do dia, imaginando quanto tempo aguentaria antes de ceder ou de partir. No dia seguinte o incidente já se espalhara entre os alunos, alguns riam ao passar por ele no corredor, outros olhavam com curiosidade. Uma aluna do 9º ano perguntou abertamente: "Professor, é verdade que o senhor é gay e usa isso para mostrar orgulho?" Tiago respondeu com paciência: "Sim, eu sou, e o orgulho vem de aceitar quem sou depois de anos de luta interna." A notícia chegou aos pais mais conservadores, que começaram a enviar e-mails à direção exigindo explicações. Tiago passou a semana seguinte suportando comentários velados na sala de professores e olhares frios durante as reuniões pedagógicas. Miguel observava de longe, trocando olhares de apoio silencioso, mas nunca intervindo publicamente, o que criava uma tensão crescente entre os dois. Num fim de tarde, após uma aula de história sobre os direitos civis, Tiago encontrou Miguel no ginásio arrumando material e os dois conversaram pela primeira vez de forma mais profunda. Miguel confessou que também lutava com a sua orientação, mas que a família católica tradicional de Aveiro o pressionava para casar e ter filhos, o medo de perder tudo o paralisava. Tiago sentiu uma conexão imediata, mas sabia que qualquer passo adiante seria perigoso no ambiente atual da escola. Quando chegou a sexta-feira, o diretor chamou Tiago ao gabinete e disse com tom grave: "Recebi queixas formais de pais, se não removeres o distintivo vou ter de tomar medidas disciplinares e isto afeta a imagem da escola." Tiago recusou calmamente e saiu do gabinete com o coração pesado, mas determinado a não trair os seus princípios, mesmo que isso significasse perder o emprego que tanto precisava para se sustentar longe da família. O fim de semana passou em solidão. Tiago caminhou pelas ruas de Porto pensando no preço das suas escolhas e no silêncio de Miguel, que doía mais do que qualquer humilhação pública. Na segunda-feira seguinte os rumores tinham crescido e Tiago notou que alguns colegas evitavam sentar-se perto dele na sala de professores. Um professor de matemática mais velho comentou alto o suficiente para ser ouvido que tempos estes em que um educador vem para a escola a promover agendas pessoais em vez de ensinar. Tiago ignorou, mas o comentário ficou gravado na sua mente, alimentando o conflito interno sobre se valia a pena continuar a lutar sozinho.
Durante a aula de História do 10º ano, um aluno chamado Pedro, de 16 anos, aproximou-se no final e disse em voz baixa: Professor, eu também sou como o senhor e os meus pais não sabem, eu vejo como o tratam e tenho medo do que vai acontecer comigo. Tiago sentiu o peso da responsabilidade e passou o intervalo a conversar com o rapaz, aconselhando-o a procurar apoio profissional e prometendo estar lá se precisasse. Essa conversa vazou rapidamente e no dia seguinte um grupo de pais apareceu na escola exigindo uma reunião urgente com a direção. Na reunião, o diretor olhou para Tiago e disse: Este professor novo está a criar divisões na nossa comunidade com as suas escolhas pessoais. Tiago defendeu-se argumentando que a sua orientação não interferia no ensino e que o verdadeiro problema era o preconceito que impedia os alunos de se sentirem seguros. Miguel estava presente na reunião, mas novamente ficou em silêncio e os olhos baixos, evitando o confronto, o que deixou Tiago com um vazio no peito. Após a reunião, Miguel encontrou Tiago no parque de estacionamento e disse baixinho: Desculpa, eu queria ter falado, mas a minha família está a pressionar-me para um casamento arranjado, eu não posso arriscar tudo agora. Tiago sentiu a traição suave, mas compreendeu o medo que Miguel carregava, o mesmo medo que ele próprio conhecera anos antes. Nessa noite, Tiago recebeu uma chamada do pai, que gritou ao telefone: Se não mudas de atitude, não te considero mais meu filho, a tua mãe está doente por tua causa. Tiago desligou com as mãos a tremer, questionando se a sua autenticidade valia o sofrimento da mãe e a perda do pai. No dia seguinte, um colega em quem Tiago confiara levemente, a Maria, professora de português, contou aos pais de Pedro sobre a conversa particular, o que levou a uma queixa formal contra Tiago por supostamente influenciar alunos. O diretor convocou uma reunião disciplinar e Tiago enfrentou sozinho as acusações, sentindo-se isolado e traído pela própria escola que devia proteger. Durante essa semana, Miguel começou a aproximar-se mais, trocando mensagens curtas e encontrando-se para cafés discretos onde conversavam sobre as suas vidas passadas. Miguel contou como crescera escondendo-se para agradar ao pai pescador e Tiago falou das noites de choro em Lisboa quando decidira sair de casa. Esses momentos criavam uma ligação emocional profunda, mas ambos sabiam que qualquer passo romântico seria arriscado. Tiago começou a duvidar das suas escolhas, perguntando se deveria remover o distintivo para proteger o emprego e o aluno Pedro, que agora sofria bullying por associação. Num momento de fraqueza, ele quase tirou o broche, mas lembrou-se do olhar esperançoso do rapaz e decidiu manter-se firme. O preço da coerência era alto, mas o preço da hipocrisia seria ainda maior para a sua consciência. O fim da semana trouxe uma nova crise quando o Conselho Escolar anunciou que a escola enfrentava problemas financeiros graves devido a obras antigas e que qualquer escândalo poderia levar ao encerramento parcial. Tiago sentiu o peso adicional, sabendo que o seu caso estava a alimentar o fogo do debate público. Miguel enviou uma mensagem à noite: Dói-me não poder estar ao teu lado abertamente, mas eu admiro a tua coragem mais do que consigo dizer. Tiago respondeu com um simples obrigado, mas o coração pesava com a distância emocional que o silêncio de Miguel criava no dia-a-dia da escola. A tensão na escola aumentou quando os jornais locais começaram a mencionar o caso do professor com o distintivo arco-íris, sem citar nomes, mas todos sabiam de quem se tratava. Tiago chegou a uma reunião pedagógica e encontrou o ambiente carregado de olhares acusadores. O diretor abriu a sessão dizendo: Precisamos de unidade nesta instituição e não de divisões provocadas por questões pessoais. Tiago levantou-se e falou com voz firme: A verdadeira divisão vem do medo de aceitar a diversidade e não do meu broche. Alguns colegas aplaudiram baixinho, mas a maioria permaneceu em silêncio, Miguel entre eles, o que feriu Tiago profundamente. Após a reunião, Tiago caminhou sozinho pelo corredor vazio, sentindo-se exausto do constante julgamento e do conflito interno sobre continuar ou desistir. Nessa tarde ele encontrou Miguel no campo de futebol após o treino e os dois conversaram longamente sobre o medo. Miguel confessou que sonhava com uma vida livre, mas que o pensamento de perder a família o paralisava. Tiago partilhou a sua própria história de rejeição e os dois partilharam um momento de vulnerabilidade onde as mãos se tocaram brevemente, criando uma faísca de conexão que ambos sabiam não poder explorar abertamente. No dia seguinte, Pedro, o aluno gay, sofreu um incidente de bullying grave no recreio e Tiago interveio imediatamente, protegendo o rapaz e confrontando os agressores, o que levou a mais queixas dos pais. A diretora chamou Tiago ao gabinete e disse com tom grave: Se isto continuar, vamos ter de suspender-te para acalmar os ânimos. Tiago saiu dali com a sensação de que o seu mundo desmoronava, mas recusou ceder. Nessa noite ele ligou para a mãe, que chorou ao telefone dizendo que o pai estava a sofrer de pressão arterial alta por causa do escândalo. Tiago sentiu o peso da culpa, mas manteve-se firme, explicando que esconder-se não resolveria nada. Miguel apareceu inesperadamente no apartamento de Tiago trazendo comida e os dois passaram a noite a conversar sobre sonhos e medos, partilhando histórias que os aproximavam ainda mais emocionalmente, mas sempre com a barreira do silêncio público. A semana terminou com uma Assembleia Geral onde o diretor anunciou cortes orçamentais e avisou que a escola precisava de evitar qualquer publicidade negativa. Tiago sentiu os olhares sobre si como facas.
Durante o fim de semana, Tiago e Miguel encontraram-se num parque discreto perto do rio e conversaram sobre o futuro. Miguel disse que queria mudar, mas precisava de tempo. Tiago respeitou, mas sentiu o coração apertado sabendo que o tempo podia custar-lhes a oportunidade de algo real. Na segunda-feira seguinte, a escola preparava-se para o Dia Aberto aos Pais, um evento importante para angariar fundos, e Tiago foi designado para coordenar uma exposição de história apesar das tensões. Ele trabalhou arduamente, ignorando os comentários e focando-se no bem dos alunos. Miguel ajudou nos preparativos, trocando olhares de apoio, mas ainda sem tomar posição pública, o que criou uma nova camada de conflito interno para Tiago, questionando se o amor nascente valia o risco de mais dor. O evento aproximava-se e a escola fervilhava de atividade, mas Tiago sentia uma inquietação crescente, como se algo pior estivesse para acontecer. O Dia Aberto começou com sol brilhante em Porto e a escola encheu-se de pais, alunos e visitantes. Tiago conduzia a sua exposição com entusiasmo, explicando aos visitantes a importância da tolerância histórica, mas sentia os olhares julgadores de alguns pais que reconheciam o caso do distintivo. Miguel coordenava as atividades desportivas e os dois cruzavam-se ocasionalmente, trocando sorrisos discretos que alimentavam a ligação crescente. Por volta das 11 horas, um cheiro a fumo começou a espalhar-se vindo da ala antiga da escola onde ficavam os laboratórios de ciências. Alguém gritou fogo e o pânico instalou-se rapidamente. Os pais correram para as saídas enquanto os alarmes soavam. Tiago reagiu de imediato, lembrando-se do treino de proteção civil que fizera anos antes para provar ao pai que era responsável. Ele começou a organizar a evacuação, gritando com voz firme: todos para o pátio principal, mantenham a calma, sigam as linhas marcadas. Miguel juntou-se a ele, ajudando a guiar os grupos, mas ainda hesitante em assumir liderança total. O fumo espessou-se e Tiago soube que o fogo se espalhava rapidamente pelas instalações elétricas antigas que a escola ignorara reparar por falta de fundos. Ele correu para a ala afetada, ignorando os gritos, para ficar atrás, e encontrou 2 alunos presos numa sala de aula bloqueada pela porta deformada pelo calor. Com força e determinação, Tiago usou uma cadeira para arrombar a porta e tirou os rapazes dali, um deles ferido ligeiramente no braço. Miguel chegou nesse momento e os dois trabalharam juntos, carregando o aluno ferido para o exterior enquanto Tiago voltava para verificar se mais alguém ficara para trás. O diretor, que ficara preso num gabinete adjacente, gritou por ajuda. Tiago entrou no fumo denso, encontrou o homem desorientado e guiou-o para a saída, arriscando a própria vida. A brigada de bombeiros chegou minutos depois, mas a rápida ação de Tiago evitou que o fogo se espalhasse para o edifício principal, salvando não só vidas mas a própria estrutura da escola, que teria sido condenada se a tragédia fosse maior. Os pais e alunos reunidos no pátio observaram em silêncio enquanto Tiago emergia do fumo coberto de fuligem, mas vivo. Miguel olhou para ele com lágrimas nos olhos e pela primeira vez falou alto em frente a todos: Tiago salvou todos nós hoje, ele é o herói que esta escola precisava. O momento marcou o início da mudança de atitude. Após o incêndio, a escola foi fechada temporariamente para avaliações, mas o ato heroico de Tiago atraiu atenção mediática e doações generosas de antigos alunos e instituições locais, garantindo os fundos necessários para renovar toda a instalação elétrica e evitar o encerramento definitivo que ameaçava a comunidade inteira. Tiago foi hospitalizado por inalação de fumo, mas recebeu visitas constantes de alunos e agora de colegas que antes o evitavam. O diretor visitou o quarto e pediu desculpas publicamente, admitindo que o preconceito o cegara. Pedro, o aluno gay, abraçou Tiago dizendo que o exemplo dele lhe dera coragem para falar com os pais. Miguel ficou ao lado da cama durante horas e finalmente confessou em voz baixa: eu estava errado em ficar calado, o teu ato mostrou-me que o medo custa mais do que a verdade, eu quero estar contigo abertamente, mesmo que isso signifique enfrentar a minha família. Tiago sorriu fraco mas feliz, sentindo que o preço pago valera a pena. Quando regressou à escola semanas depois, com o distintivo ainda no casaco, Tiago foi recebido com aplausos pelos colegas e alunos. A mãe ligou chorando de orgulho, dizendo que o pai começara a questionar as suas posições duras. A família de Miguel também começou a amolecer após ver as notícias sobre o salvamento. Tiago e Miguel começaram a construir uma relação baseada no respeito mútuo e no apoio partilhado, sem pressas mas com esperança. A escola renasceu mais forte e inclusiva graças ao incidente que forçou todos a refletir sobre os seus valores. Tiago caminhava pelo pátio agora com a cabeça erguida, sabendo que as suas escolhas difíceis tinham trazido não só salvação para a escola mas também cura para si próprio e para aqueles ao seu redor. No fim de tudo, será que o preconceito e os julgamentos sociais são justificados quando as ações de uma pessoa revelam o seu verdadeiro caráter e capacidade de salvar os outros?